Eu queria comentar com você, você que é professor e eu também que sou professor, do que aconteceu, né, em uma escola onde o aluno matou a professora e feriu outros. Quer dizer, é mais um dos casos que se repete nas escolas, não só no Brasil, nos Estados Unidos também isso acontece também muito, né, de aluno invadir escola, de bater em professor. Aqui também a coisa anda muito solta. É, explica melhor esse fato, Vitor, e depois você dá a sua opinião sobre o que aconteceu. É que, lamentavelmente, um aluno entrou numa escola em São Paulo, uma escola estadual, e fez uma pessoa morta. Ele matou uma professora a facadas, lamentavelmente, feriu outras 5 pessoas. Tem imagens bem fortes na internet, né? Inclusive os canais sérios do YouTube ali, botando ali, o UOL, por exemplo, botou um alerta, né? Olha, cenas fortes e tal, e preferiu pular a cena em que está ocorrendo o próprio, né, assassinato da professora. Depois de um tempo, outras, quando o agressor, né, o adolescente, está ali dando facadas no outro menor, e provavelmente ia matar, né, aquele menor, uma professora chega e consegue dar uma gravata nele, imobilizar ele. Depois uma outra pessoa, aparentemente uma professora, também chega e consegue conter, né, esse adolescente. Posteriormente chega a polícia e levou, né, essas cenas lamentáveis. Posteriormente a polícia chega e apreende o menor. Afinal de contas, se trata de um menor de idade. E esse menor já tinha sido detido, ele tinha sido transferido de escola, né? Hoje a gente não usa mais o termo expulsão, porque o aluno não perde o direito a estudar, né? Por causa já de agressividade. E ele foi transferido recentemente, no dia 6 de março agora. Ele chegou nessa escola nova, e já nessa escola nova ele manifesta essa agressão, né? Lamentável, não foi com arma de fogo dessa vez, né? Como tem ocorrido das últimas vezes. Agora, Kiz, eu queria chamar a atenção para o seguinte, antes de passar a palavra para você. Antes do bolsonarismo, isso praticamente não existia no Brasil. Vamos puxar pela memória aí, cada um de vocês está me assistindo. Lembra de 5 anos atrás acontecer esse tipo de coisa? Era um caso aqui, outro ali. 10 anos atrás tinha esse tipo de coisa? Esse clima de ódio nas escolas? Não tinha. E aqui, eu como professor que está 14 anos em sala de aula, lido com adolescente o tempo inteiro, uma coisa eu posso afirmar, e tem alguns estudos já falando sobre isso. O ódio aos professores aumentou muito. E isso é estimulado politicamente por esses grupos bolsonaristas. A facilitação das armas, tudo bem que esse caso não foi com arma de fogo, foi com arma branca, né? Que é um termo ruim de usar, um termo racista, na verdade, né? Foi com uma arma não de fogo, digamos assim. Mas casos como esse, passa 2, 3 meses tem um caso desse de novo. Mês sim, mês não, está tendo um caso desse de novo. Isso não acontecia antes aqui, Tudo bem que sempre teve bullying, tudo bem que tem questão de muitos adolescentes problemáticos, tem esses fatores que são psicológicos, né, que são individuais. Mas há um clima de difusão de ódio, de resolução dos problemas políticos, dos problemas entre as pessoas, na porrada, na violência, no assassinato, na faca, na arma. Há uma cultura de arma, há uma cultura de assassinato que cresceu no Brasil nos últimos anos, e cresceu por uma influência política do bolsonarismo. A gente não está aqui forçando a barra para dizer que foi culpa do Bolsonaro, não é isso. Agora, foi criado um clima de ódio com os professores. O clima nosso com os alunos piorou nos últimos anos, eu posso afirmar. Mais alunos enfrentam a gente, porque os bolsonaristas estimulam eles no YouTube, no TikTok, a nos agredir verbalmente, a filmar a aula, etc. E o clima entre os adolescentes, entre as crianças também pioraram. E isso, com certeza, tem relação com o clima de ódio político, com a cultura de exaltar a arma que o bolsonarismo criou nos últimos anos no Brasil, que esse é mais um caso. E como eu falei da última vez que aconteceu aqui, infelizmente não vai ser a última, vão ter outras ainda, porque isso é uma cultura gerada, e cultura é algo que demora, né, ao passar ao longo dos tempos. Então, você aí que facilitou esse discurso de ódio contra professores, esse clima de ódio entre os alunos, a cultura armamentista de fazer arminha em tudo quanto é canto, inclusive em igreja, né, você tem uma parcela de responsabilidade mais essa desgraça que aconteceu aí. Vitor, você está certíssimo no que está falando aí. E tem um outro viés também, que é essa situação da comunicação, né? A comunicação hoje tem sido uma comunicação de desinformação. Os estudantes de hoje, os alunos de hoje, são desinformados, né? Desinformados pela própria mídia, pelo YouTube, são desinformados por canais, são desinformados pelo presidente que era, desinformados pelos deputados. É uma desinformação total que
fica aquele mundo paralelo. E tem um site bolsonarista chamado Brasil Paralelo, que leva conhecimentos de histórias distorcidos, coisa completamente diferente, por isso que diz Brasil Paralelo, quer dizer, é uma consciência paralela, como se estivéssemos no metaverso, no outro universo, numa coisa revirada. E aí, quando a gente vai explicar sobre a escravidão no Brasil, aí eles vão dizer que os bonzinhos eram os caipicultores, os bonzinhos era a princesa Isabel, que libertou os escravos e tal, sem olhar a luta que teve nesse tempo todinho. E se você vai dar uma aula dessa, eu sei que eu sou professor de História e Filosofia, quando você dava uma aula antigamente, você dava aula baseado nos livros, na história, na arqueologia. Hoje, você tem que dar aula baseado em ideias. E as ideias do aluno têm que prevalecer, se ele for bolsonarista. Aí ele pula de lá e diz assim, não, professor, está errado esse negócio que o senhor está falando aí sobre socialismo e comunismo. Não é assim, não. Entendeu? Por quê? Porque ele bebeu do mesmo veneno que o pai e a mãe dele, bolsonaristas beberam, e vem em sala de aula querer enfrentar uma matéria que, na realidade, quem entende é aquele que está passando. O aluno pode entender, pode ler. O problema é ele ser contaminado pela desinformação dos pais dentro de casa por uma discussão política que acha que qualquer coisa que você dá aula de filosofia, de sociologia ou de história, hoje em dia a gente não pode dar aula direito, porque as pessoas acham que você é contra o Bolsonaro porque está dando aquela aula. Se você falar do Hitler, olha, Hitler matou tantos milhões, o nazismo aí. Não, não é assim. Por quê? Porque não é assim. Porque ele quer que não seja assim. Porque aqueles que ele defende, normalmente, defende uma história distorcida, uma coisa errada, uma mentira. Então é muito complicado hoje você, por exemplo, se dá aula de filosofia, eles desprezam, odeiam filosofia, odeiam sociologia. Tudo que é bolsonarista acha que todos os professores formaram-se para ser esquerda, não é? E tem essa situação de filma professor, vai lá, porque são vagabundo e está querendo ideologizar e aquele negócio todo. E o que você falou é sério. Essa comunicação que chega para um aluno, vide aquele alunozinho, tá, de uma criança, que chegou com um vídeo em casa, mostrou para a mãe, dizendo o livro em casa, e disse, mamãe, não quero ler esse livro porque os meninos estão fazendo L. Você lembra disso? Sim, é toda hora. E a mãe achou aquilo espetacular, aquilo fantástico. Meu filho descobriu algo incrível. A mãe dando corda para o absurdo, para a doidice ou para a desinformação de uma criança. Naquele momento, a criança foi repetir o que estava ouvindo em casa. Olha, quem faz o L, não sei o quê. Aí ele viu umas crianças fazendo sinal qualquer no livro. Nossa, não vai. Então, o que está contaminando, na realidade, isso já faz tempo também, é os pais que passam a mão demais nos alunos. Você não pode falar nada para aluno hoje, que é o mimimi, tal mãe, que a mãe é capaz de te bater, o pai de te bater, porque você chamou filho de atenção, não deixou ir no banheiro numa hora, pediu para largar o celular. Eu vi aquele caso do aluno que bateu na professora porque tomou o celular, estava usando na hora da sala de aula. Então, ficou uma coisa assim horrível com Jair Bolsonaro. Já era ruim esse desrespeito com o professor. Com Jair Bolsonaro, triplicou o desrespeito com os professores. Triplicou. Cresceu muito, e aqui isso é induzido politicamente. Esse ódio aos professores, ele foi lá e matou uma professora idosa, uma situação completamente covarde. Mas esse ódio é induzido. Você tem um monte de vídeo no YouTube, você tem vídeo no TikTok, você tem sites oficiais que são apoiados pelo bolsonarismo. Eu vou dar um nome aqui, Escola Sem Partido, no qual já denunciou uma aula minha. Uma aula que eu organizei, uma palestra, na verdade, sobre a Revolução Russa, os 100 anos da Revolução Russa, e a sua implicação para a história da humanidade, do Brasil e tal. Eu fui denunciado aqui como fazer propaganda comunista nas escolas, porque eu organizei uma palestra sobre a Revolução Russa nas escolas, que é algo que faz parte do currículo da história. Aliás, quem foi dar a palestra foi estudar, né? A Anitta Prestes, que foi uma grande filha do Luiz Carlos Prestes. Eu consegui trazer ela para dar palestra na escola onde eu trabalho. Então, eles criaram esse clima de rivalidade, criaram esse clima de ódio. E outra, criaram essa cultura de resolução dos conflitos através da violência. Tanto que os bolsonaristas agora, na loucura deles, sabe qual é a proposta deles para resolver o problema? Vão dar arma para o professor.
Ou seja, eu vou dar aula com a arma na cintura, e se um aluno ali vier de graça, não sei o quê, eu vou lá e tiro nele também. Olha a loucura dos caras. Ah, teve um problema que o aluno entrou atirando, então o professor tem que estar armado. Aí você imagina uma professora de 60 anos aqui, Meu Deus do céu. a tia Lourdes, 62 anos, com uma arma na cintura, e daqui a pouco ela vai fazer uma coisa e a arma cai. Porque você está no meio de 30, 40 adolescentes, e aí? A arma caiu. E se juntar 5, 6 adolescentes do lado da tia Lourdes, que vai estar ali dando aula armada, e conseguir pegar a arma dela no momento de distração? Pode acontecer. Olha a loucura, o bolsonarista está propondo agora para resolver o problema, não, dá arma para todo mundo, dá arma para o professor também. A loucura deles, está problema na educação? Arma para o professor. Está com problema no hospital? Dá arma para o médico. Está com problema ali no posto de saúde? Dá arma para assistente social. Dá arma para todo mundo. É uma loucura. Eles são fanáticos de arma armamentista. E esse fanatismo por arma só vai gerar isso aí, aqui, infelizmente. Olha, não sei não, mas se eu fosse o Supremo Tribunal Federal, o ministro, eu proibia umas pragas dessas de serem candidatos. Porque se contamina estando fora, tu imagina estando dentro, capaz de criar lei para, sabe, destruir a família brasileira, aí sim destruir a família brasileira, porque eles falam que a esquerda quer destruir a família. Não, quem quer destruir a família são eles. Esse tipo de gente que quer destruir a família, causando ódio. Todo mundo armado vai resolver alguma coisa? Não resolveu nos Estados Unidos.